Olá, tudo bem? O meu nome é Giovana Salles e eu gostaria de dar boas-vindas à apresentação da minha avaliação argumentativa final da eletiva de Transhumanismo. A questão norteadora da avaliação tem relação com diversos temas propostos que eu particularmente considero variáveis que, se vistos de maneira isolada, não é possível chegar a uma conclusão, mas que juntas são imprescindíveis para saber se o transhumanismo é possível ou não. Primeiramente, né, o transhumanismo é um movimento que antecedeu, o humanismo é um movimento que antecedeu o transhumanismo. Eles estão relacionados, mas eles têm origens, contextos e propósitos distintos. As correntes filosóficas do humanismo e do transhumanismo compartilham uma valorização do humano, mas divergem em como percebem o papel e o potencial da humanidade. O humanismo em si é uma corrente filosófica, né, que surgiu durante o Renascimento. Ele valoriza o ser humano, a dignidade, a capacidade racional e busca pelo conhecimento. Os autores dessa corrente defendiam que a ideia de que a ciência, a literatura e as artes poderiam levar à condição humana, mas dentro das limitações naturais da biologia. Já o transhumanismo surgiu muito depois, como uma extensão, né, ou consideravelmente uma evolução do humanismo. É um movimento filosófico e cultural que busca explorar e promover o uso da ciência e da tecnologia para expandir as capacidades humanas, superar limitações biológicas e melhorar a condição humana em geral, como a morte, né, a dependência de um corpo físico, né, de pele e osso, e também o prolongamento da vida por meio de terapias anti-envelhecimento, medicina regenerativa e engenharia genética, né? E eu acredito que esse tema seja muito relevante para a SPM, porque, por exemplo, eu estou cursando o último semestre do curso de administração e eu confesso que nesses 5 anos de faculdade eu nunca vi uma letiva como essa, né, como essa letiva de transhumanismo, e eu acho ela muito relevante na minha geração, porque eu sinto que falta pensamento crítico. Então eu tive numa aula no mês de outubro, por exemplo, onde aquele projeto Neuralink da empresa do Elon Musk foi percebido como uma coisa extraordinária, como um avanço muito grande, mas em nenhum momento houve o questionamento ali daquelas pessoas sobre as implicações, as consequências, né, que a concretização de algo tão significativo assim estaria para a sociedade. Então, acho que a matéria é muito relevante, pois desenvolve o pensamento crítico de uma maneira que eu nunca vi em outra eletiva, né? E o argumento que eu quero trazer aqui nessa avaliação, a minha tese central, né, é que o transhumanismo é factível em teoria, considerando, né, os avanços exponenciais que a gente tem de ciência e tecnologia, mas que a sua concretização total é desafiadora devido a grandes desigualdades sociais que a gente enfrenta hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ainda que eles inventem uma terapia anti-envelhecimento altamente eficaz, isso ficaria muito restrito a uma elite, um grupo de pessoas muito pequeno, não concretizando totalmente, né, a teoria do transhumanismo, pois não ia ser uma coisa universal assim, que abrangeria toda a humanidade. Eu tive, né, esse argumento porque eu vi uma matéria que fala que aproximadamente hoje cerca de metade da população mundial, ou seja, cerca de 4 bilhões de pessoas, não tem acesso a serviços básicos de saúde, segundo dados da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, ainda que tenha esses tratamentos anti-envelhecimento, se as pessoas não têm nem acesso a questões básicas de saúde, quem dirá uma terapia de anti-envelhecimento ou transferência de consciência para um corpo robótico? Entende o que eu quero dizer? Eu digo isso porque existem, né, o conceito de pós-humano e não humanismo. O pós-humano é um conceito, né, que tem ganhado cada vez mais relevância nos debates filosóficos, sociológicos e culturais contemporâneos, e ele se refere a uma condição futura da humanidade, marcada pela fusão entre o biológico e o tecnológico, questionando, né, as barreiras tradicionais entre o humano e o não humano.
Essa reflexão dialoga diretamente com o niilismo, né, abordado por Nietzsche, que reconheceu a morte de Deus como um evento que desestabiliza os valores tradicionais e abre caminho para a reinvenção do humano, né, sobre o que é ser humano. No contexto transhumanista, essa reinvenção está ligada à busca pela superação das limitações biológicas e pelo uso da tecnologia para transcender a condição humana. Nietzsche questionaria se o transhumanismo cria valores ou apenas substitui valores antigos por uma dependência tecnológica. Heidegger também oferece uma perspectiva crítica ao pós-humanismo ao abordar a questão da técnica, né? Ele vê a tecnologia moderna não apenas como uma ferramenta, mas como uma forma de revelação que molda a maneira como compreendemos o ser. Essa visão nos alerta para o risco de tratar o humano como um objeto manipulável, o que é amplamente discutido nas possibilidades do transhumanismo. Sloterdijk, que por sua vez introduz o conceito de antropotécnica, que descreve práticas culturais e tecnológicas que moldam a evolução humana. No transhumanismo, essa ideia se materializa em intervenções como a biotecnologia e a inteligência artificial, que modificam os corpos e a mente, né, dos humanos, criando novos paradigmas para o que significa ser humano. Sloterdijk sugere que, ao invés de meramente contemplar a transformação, precisamos nos responsabilizar pelas consequências técnicas e sociais dessas mudanças. Ao conectar essas perspectivas filosóficas, surge a questão: será que a acessibilidade, que é a questão, né, que eu proponho no meu argumento, será que a acessibilidade às tecnologias que permitem a transformação pós-humana será equitativa? Será igual para todo mundo, para toda a humanidade? Ou será que nós corremos o risco de reforçar desigualdades, como Nietzsche e Heidegger poderiam antecipar em suas reflexões críticas sobre o poder e a técnica? Seguindo em frente, né, na apresentação, depois de comentar sobre o pós-humano, agora eu irei comentar sobre a pós-natureza. O conceito de pós-natureza surge como uma tentativa de compreender as complexas relações, né, entre a humanidade e o meio ambiente em um mundo profundamente marcado pela atividade humana. Ela sugere que a natureza, tal como a conhecemos, está sendo radicalmente transformada pelas tecnologias e pelas práticas sociais, né, dando origem a um novo tipo de ambiente híbrido, resultado da interação entre o natural e o artificial. Essa teoria de pós-natureza tem diversas vertentes e implicações. A pós-natureza se manifesta, né, em diversas correntes e cada uma com suas próprias nuances, né? Eu vou citar, até devido ao tempo, eu vou citar 3 que eu considero que sejam as mais que se conectam com a linha de argumentação que eu desejo apresentar nessa avaliação. Então, a primeira delas é a natureza como construção social. A natureza não é mais vista como uma entidade externa e objetiva, mas sim como uma construção social, moldada pelas representações culturais e pelas práticas sociais. A segunda, né, das 3 é tecnonatureza. A fusão entre a tecnologia e a natureza gera novos ecossistemas híbridos, onde os limites entre o natural e o artificial se tornam cada vez mais difusos. E o terceiro e último é a biotecnologia e a engenharia genética. A manipulação da vida em nível molecular permite a criação de novas formas de vida e a modificação de organismos existentes, desafiando as noções tradicionais de natureza. O conceito de pós-natureza, que descreve a profunda transformação da natureza pela ação humana, está intrinsecamente ligado às questões de desigualdade social. Essa relação se manifesta em diversas formas. Os grupos mais vulneráveis, como as comunidades tradicionais, populações de baixa renda e minorias étnicas, são os que mais sofrem com as consequências da crise ambiental. A pós-natureza, né, ao fragmentar a natureza,
colocar a natureza nesse lugar de somente recursos a serem explorados acentua, né, as desigualdades existentes. As decisões sobre o uso da terra e os recursos naturais são frequentemente tomados por elites econômicas e políticas. As mudanças climáticas, por exemplo, intensificam a desertificação, a perda de biodiversidade e a escassez de água, impactando diretamente a produção de alimentos e a segurança alimentar, especialmente nas regiões mais pobres do planeta. E quando eu falo isso, eu não preciso ir muito longe, não preciso falar de África subsaariana. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, esse ponto que eu citei é nítido. Quando a gente fala do período de chuva, né, das enchentes, os bairros mais carentes da cidade são os principais castigados com enchentes, deslizamentos de terra, alagamentos. Eu acredito que isso exemplifique um pouco do que eu tô querendo dizer. Outro tema também citado foi a imortalidade, né, e as suas implicações sociais, e eu também reservei essa parte para apresentar argumentos que vão, né, contra a minha visão. A ideia de transcender os limites biológicos da vida humana e alcançar uma forma de existência prolongada ou até mesmo infinita, né, eterna, tem sido objeto de vários debates filosóficos, científicos e éticos há séculos, né? A busca pela imortalidade no conceito transhumanista se fundamenta em diversas áreas da tecnologia, diversas áreas, né, de pesquisa, né, como a biotecnologia, a inteligência artificial e a criação, né, de cópias de consciência, então a possibilidade de digitalizar a mente humana e transferir para um substrato não biológico como um computador, levanta questões, né, sobre a natureza da identidade e da consciência. A perspectiva da imortalidade, ela traz uma série de implicações sociais profundas. A primeira delas é a desigualdade social, né, justamente o que eu estava falando, o acesso a tecnologias que permitem a extensão da vida de forma infinita seria restrita apenas a uma pequena parcela da população. Então, isso de certa forma agravaria as desigualdades sociais que já existem. Sobre população, né, uma população que vive por um período de vida indeterminado poderia levar a, né, superpopulação e, consequentemente, a escassez de recursos. Eu reservei essa parte porque eu achei que nela fazia mais sentido apresentar contra-argumentos. Então, o primeiro contra-argumento, né, sobre essa tese relacionando com desigualdades sociais que eu elaborei é o dualismo mente-corpo, a ideia de que a mente e o corpo são entidades separadas, sendo a mente imortal e o corpo sujeito à decadência, né, é um dos argumentos clássicos em favor da imortalidade. Filósofos como Platão e Descartes defenderam essa visão, sugerindo que a alma ou mente é imortal e continua a existir após a morte do corpo físico. E conhecimento e experiência, a vida eterna permitiria acumular conhecimento e experiências de forma ilimitada, beneficiando a humanidade como um todo, né? O conhecimento seria contínuo. O próximo tópico é a relação entre inteligência artificial e a condição humana e a segunda natureza, né? A relação entre a inteligência artificial e a condição humana e a segunda natureza pode ser resumida da seguinte forma. A AI está mudando, né, a nossa segunda natureza, a tecnologia está transformando o mundo físico e digital ao nosso redor, criando um novo ambiente que influencia profundamente, né, na nossa vida. E a nossa segunda natureza está mudando uma condição humana. A interação constante com a tecnologia está alterando nossas percepções, nossos comportamentos e os nossos valores. E a condição humana está mudando a inteligência artificial. Então, os nossos valores, nossa ética e as nossas prioridades que influenciam o desenvolvimento do uso das inteligências artificiais, né? Passando para o próximo tópico, que é sobre ética da criação de super-humanos e os limites bioéticos. Eu gostaria até de falar sobre aquele filme, eu acho que é bem famoso até, que chama Lucy, que é um exemplo, né, do que aconteceria se a gente criasse super-humanos, né? Eu acho que é um filme que vale bastante a pena assistir.
Então, a possibilidade de criar super-humanos através de engenharia genética, por exemplo, e outras tecnologias de ponta levanta questões éticas complexas, né? A bioética é um campo que busca analisar as implicações morais da biologia e da medicina desempenha um papel fundamental nesse debate, né, sobre criação de super-humanos. Também de certa forma, levanta uma série de questões éticas e complexas, como desigualdade. Será que essa tecnologia para criar super-humanos provavelmente vai ser inacessível apenas a uma pequena parcela da população, né? Aumentando ainda mais a desigualdade social e econômica. Autonomia, até que ponto a gente pode modificar o genoma humano sem violar a autonomia desses indivíduos. E justiça, será que é justo criar seres humanos com vantagens biológicas significativas em relação a outros? Será que, por exemplo, se eu criar um super soldado, isso parece coisa de filme meio Capitão América, mas será que se, sei lá, eu criasse um super soldado, será que iria ser uma luta justa se eu tivesse um exército de super soldados lutando contra uma força de soldados que não são geneticamente modificados? Eu acho que esse seria um debate interessante também. E a dignidade humana, né? A busca pela perfeição genética pode levar a uma visão distorcida da dignidade humana, valorizando apenas as características físicas e mentais que são consideradas superiores, né? E o impacto social nas relações entre nós, assim, sabe? Nas relações sociais, na nossa cultura e na nossa política, né? Então, os limites bioéticos apresentam diversos desafios, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante de se destacar quando se trata de criação de super-humanos e os limites bioéticos. A regulamentação, né, das tecnologias transhumanistas, que eu acho que quando se trata de crítica, isso é um ponto importante também. Eu particularmente acho que propósitos de regulamentação deveriam abranger precaução, né, avaliação de riscos, transparência, né, e principalmente ter a participação pública, porque isso afetaria, por mais que começasse com uma elite, isso afetaria o resto, né, da sociedade e cooperação internacional. E com isso eu chego ao final, né, da minha apresentação. Conforme eu comentei no início da apresentação, eu acredito que essa disciplina foi muito enriquecedora. Por exemplo, hoje eu sou estagiária, mas não tô, né, numa posição de tomada de decisão, mas eu não vou ser estagiária para sempre, então eu acho que quando eu estiver numa posição de tomada de decisão, sem dúvida a bagagem que eu tirei dessa disciplina vai me ajudar a refletir, né, sobre as minhas decisões na hora de criar um produto, um serviço, e também como cidadão, né, me ajuda a desenvolver pensamento crítico e analisar as coisas além, né, do verniz, além do superficial. Então é isso, eu agradeço por ter assistido. Essa foi a minha avaliação.